Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma. A Igreja quer que nós nos cobramos de cinzas. Memento homo pulvis es, et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó has de voltar. Nós iniciamos, portanto, a Quaresma recordando a morte. O fato de nossa fragilidade e de que, verdadeiramente, cortados daquele que é a raiz da vida, Deus, pelo pecado, o que nos resta é verdadeiramente a morte. Veja, existe algo de muito importante em nós, no início da Quaresma, recordarmos a morte. Porque no final da Quaresma, nós iremos passar Páscoa para a vida. Portanto, o ano litúrgico é organizado ao redor da Páscoa nesses dois tempos importantíssimos: o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. Um tempo em que nos voltamos mais para essa realidade da morte e do pecado, e um tempo em que nos voltamos mais para a vida e para a graça. Claro, são ênfases, porque não dá para a gente ser cristão sem todo o tempo estar vivendo as duas coisas. Mas, quando nós olhamos para o pecado original, nós vemos que Deus revelou aos nossos primeiros pais aquilo que seria a consequência do pecado. Deus disse a Adão e a Eva no paraíso que não comessem do fruto daquela árvore, porque viria a morte. Morrereis. São Paulo nos recorda que o salário do pecado é a morte. Agora, a maior parte das pessoas pensa que o homem pecou e Deus atribuiu, depois do pecado, uma pena, um castigo, assim, a esmo. Uma coisa que não tem nada a ver. O que eu vou castigar o homem? Não sei o que eu vou fazer. A morte. Não! É que acontece o seguinte: o pecado é um corte com a fonte do nosso ser, que é Deus. Ora, se você tem um rio e, de repente, o rio resolve cortar seu relacionamento com a fonte, com aquilo que lhe dá a água, é evidente. O salário deste ato, a consequência deste ato, é que o rio vai secar. Portanto, cortar nosso relacionamento com Deus é precipitar-nos na morte. Aqui, então, a realidade do pecado. Existe algo de profundamente arraigado no pecado e a morte. Existe uma raiz que une os dois de uma forma muito estreita. Só que Deus permite a morte física para nos recordar de uma morte pior, da morte eterna. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, todo organismo biológico morre, não é? Morrem as plantas, morrem os animais, morreria também o homem. Mas Deus resolveu dar a Adão e Eva um dom preternatural, ou seja, Deus ia dar um jeito para Adão e Eva não morrerem. Por quê? Porque esse era o desígnio de Deus. Mas agora que o homem está com o seu coração egoísta, Deus retira aquele dom, permite que ele morra, e a morte se torna, digamos, um castigo que é ao mesmo tempo dom. Sim, um castigo, porque você perdeu o dom da imortalidade. Mas um dom, porque uma vez egoísta, se você não se recorda nunca da morte, você vai ser mais egoísta ainda. Imagine um criminoso tremendo que você atira nele e ele não morre. Você faz alguma coisa, ele não padece. Seria pior. Então, através dos sofrimentos da Quaresma,
que vão mortificando o nosso corpo, nós nos recordamos onde é que nós nos jogamos, onde é que nós nos precipitamos quando nos afastamos de Deus, que é fonte da vida e do ser. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.